palavra. Semana passada nós falamos de Joquebede, né? Nós começamos com Sifra e Puá, as parteiras do Egito que salvaram as crianças da morte, que elas entraram numa brecha, elas deram suas vidas, literalmente, quase morreram em sacrifício por causa dessas crianças que estavam para nascer, e glória a Deus por isso. Deus preparando todo o cenário, preparando a proteção sobre Moisés, porque ele seria o grande libertador do Egito. E nós estamos falando dessas mulheres que envolveram a vida de Moisés, né? Então eu quero dar as boas-vindas aqui. Quem tá entrando? Mariana, tá conosco. Vai falando aí, você que tá conosco, dá um tchauzinho, glória a Deus. Dá um oi. A minha norinha, doutora Sara, está aqui conosco também. Glória a Jesus. Cris, então, oi? A Cris. A Cris. Que Cris? Cris. Cadê você? Cris, Panuque, querida. Olha, tá tudo pulando aqui porque esse negócio é meio moderno. A gente tem que ir com calma aqui nos dedinhos. Dá um oi aqui pra gente. Dá um oi aqui para nós, para as meninas que estão aqui online. Eu tô com dois celulares na minha frente, um pro Face, outro pro Instagram, meio perdidinha, mas a gente vai se adaptando, né? Não tá sendo na igreja, tá sendo aqui em casa, então a gente tem que se adaptar. E eu queria fazer uma oração com vocês, queridas, que estão entrando agora. Esta live vai ficar gravada no Instagram e no Face. Se você perder essa palavra, volte, escute, que a palavra que eu vou dar hoje também é poderosa. Amém? Vamos orar então, Pai Santo e amado, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me traga à memória tudo que já aprendi contigo. E que o Senhor venha agora, Senhor, em nome de Jesus, acampar os teus anjos nesse lugar, anjos guerreiros com a espada de fogo, Senhor, cercando essa casa, Senhor, com muralhas de fogo. Pai amado, impedindo que essa semente, Senhor, caia na beira do caminho, caia por entre as pedras, e que, Senhor, esses anjos estejam impedindo Satanás de roubar essa semente, não só aqui em casa, mas por na vida de todas que estão entrando online aqui conosco, Senhor, na vida de todas, Senhor, que estão participando, que estão recebendo essa palavra. Ó Deus de poder, que o Senhor venha agora, Senhor, lutar, Pai, para que essa palavra caia nos corações e dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Nós nos rendemos aos teus pés, pedimos a tua proteção, pedimos, Senhor, por todos que estão aqui, Senhor, enquanto elas estiverem aqui, que as casas delas, maridos, filhos, estejam protegidos pelo Senhor, Pai. Quando elas voltarem para os seus lares, encontrem tudo em paz, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Já estou vendo aqui que o povo está entrando, né? Tem mais pessoas entrando. Oi, Zuleika, querida, no Face, Mariângela, Raquel aqui no Instagram, Ana, aleluia, glória a Deus, poderoso. Ah, Márcia está conosco também, minha xará. Deus abençoe, queridas. Sejam bem-vindos todos, amém? Não vou conseguir falar com todo mundo, porque eu tenho que dar andamento, porque como eu falei, hoje tem batismo na nossa casa, e eu louvo a Deus por isso. Eu me emociono toda vez que eu vejo alguém descendo as águas, tomando uma decisão por Jesus. Eu me emociono mesmo, porque é muito bom. A pastora Kelly sabe que eu sinto, porque ela também é evangelista, né? E ela está aqui conosco hoje, representando o evangelismo, porque tudo que nós fazemos é debaixo da cobertura da igreja do Senhor Jesus. A gente não batiza porque quer batizar, mas a outra pastora Márcia deu curso para a Fabiana, e a Fabiana pediu para que eu a batizasse. Ela tinha pressa, não dava para esperar o batismo sair na igreja, então nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Amém, queridas? Então vamos falar hoje. Nós já falamos das parteiras, nós já falamos de Joquebede, mãe de Moisés, e hoje nós vamos falar da irmã de Moisés, de Miriam, né? Uma mulher que foi uma peça-chave para cobrir a vida de Moisés, para não deixar que ele morresse, porque o propósito do Senhor era trazer esse homem para salvar o seu povo, né? Ed, eu vou te pedir um favor, se dá para você empurrar essa mesa um pouquinho para lá, porque a irmã ali eu não tô conseguindo ver, ela fica, né? A florzinha tá atrapalhando, amém. Gente, é tudo online aqui, nós estamos em casa, amém? Glória a Deus. Isso, agora sim, obrigada. Então, amadas,
Nós estamos no seguinte cenário: Faraó dando uma ordem para que as crianças fossem afogadas, para que as crianças fossem mortas, os meninos, né, todos os filhos homens fossem lançados no rio Nilo. E Joquebede, primeiro foram as parteiras que o salvaram, né? Porque o faraó queria que os meninos nem mal nascessem, já nascessem, já quebrassem o pescoço e fossem mortos ali. Terrível, né? É horrível até falar sobre isso, né? Uma coisa horrorosa. Mas foi isso que aconteceu. Depois não deu certo porque as parteiras entraram, elas interviram, não deixaram isso acontecer. Elas deram um jeitinho, Deus as abençoou fortemente. Então nós estamos aprendendo com cada mulher. Com as parteiras, nós aprendemos tantas coisas. Com Joquebede, nós aprendemos como ser mães, né? Como cuidar dos nossos filhos, como cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão. Às vezes não é nem filho, mas há um propósito, algo, né, que Deus quer fazer através de nós. Nós aprendemos com Joquebede. E agora nós vamos aprender com Miriam. Miriam é a filha mais velha de Moisés. Antes, nós vamos ver aqui no texto, em Êxodo capítulo 2, eu quero ler com vocês, vamos abrir a palavra, Êxodo capítulo 2, vamos ler de novo, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: E foi um homem da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs juncos à margem do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão por ele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó. A sua irmã aqui é Miriam, né? A irmã mais velha de Moisés. Irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: Vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, porque eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e o chamou-lhe Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Então nós vemos aqui uma moça, uma menina, obedecendo a sua mãe, zelando pelo seu irmãozinho, porque elas não tinham coragem de matar aquela criança. Ele era lindo, ele era formoso, a ordem de Faraó era para que os meninos morressem. Joquebede cuidou dessa criança por 3 meses, mas não conseguia mais esconder, porque ele já... Criança chora, faz barulho, ela não conseguia mais. Ela betumou o cesto, semana passada, isso aí está gravado, no nosso vídeo da semana passada, ela colocou ali. Mas, e ela colocou à beira, né, do riacho, onde tinha as palhas. Então o rio não levava ele com força. Então a mãe a Joquebede falou para Miriam: Vai, fica ali com ele até, não sei, vai indo, vai atrás. E Miriam foi cuidando, foi zelando para que o seu irmãozinho não morresse, porque elas sabiam que Deus ia fazer algo. Eles moravam no Egito, eles moravam debaixo de influências malignas daqueles deuses horrorosos que eles serviam, um Deus que manda matar, que quer o poder, enfim, que escraviza as pessoas. E aquele povo estava debaixo de um cativeiro horrível, clamando. A Bíblia fala que o povo clamava por libertação, né? E muitos de nós estamos nesse cativeiro. Muitos de nós estamos num cativeiro do medo, da angústia, no cativeiro de um vício, no cativeiro de uma prisão espiritual tão grande. E nós clamamos por libertação. Eu vou dizer uma coisa para você, minha irmã que está me assistindo, vocês que estão aqui. Deus ouve a tua oração. Nós acabamos de cantar esse louvor, né? Deus não rejeita a oração. Então, quando você ora, você clama. Jesus, quando veio, ele falou que tudo que nós ligarmos na terra, o Senhor vai ligar no céu. Então, quando aquele povo começou a clamar, Deus ouviu e já fez esse plano. E aí ele usou a vida das parteiras, usou a vida de Joquebede e usou agora Miriam para cuidar dessa criança. Miriam era uma moça, ela era mais velha que Moisés. Então, nós vamos ver na vida de Miriam. Eu primeiro quero falar dos pontos positivos dessa moça.
Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, nem tudo que começa bem acaba bem, infelizmente, né? Nós vemos aqui o exemplo de uma moça, nós vamos ver com a história dela, uma moça que tinha um coração enorme, uma moça que fez tudo para cuidar do seu irmão, para não deixar que ele morresse, porque ela cria no Deus de Israel, ela cria no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela cria que Deus estava no controle, ela sabia que Deus era um Deus de amor, um Deus que não deixava o pior acontecer com o seu povo, que estava prestes a mandar um Salvador. Então ela foi ali, foi cuidar. Então o que a gente aprende com essa moça, né? Primeiro, ela era uma irmã protetora. Era uma irmã que cuidou do seu irmãozinho, né? E hoje o Senhor nos coloca para sermos irmãs protetoras também. O que você tem feito pelos seus irmãos em Cristo na igreja, né? Infelizmente, hoje em dia, né? As pessoas até... Jesus está voltando, queridos. O negócio está feio. Nós vivemos nos últimos tempos. E nós vemos até dentro da igreja pessoas se debatendo. Irmãos contra irmãos, né? Jesus falou que no final dos tempos, pais se virariam contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós vemos assim as pessoas se matando por causa de dinheiro, por causa de posição social, por causa de poder, né? Tudo que acontecia no Velho Testamento, a Bíblia é um livro tão atual. E tudo que acontecia lá atrás está acontecendo hoje, só que hoje está um pouco pior, né? Então, amados, no meio desse caos aí todo, né? Essa mulher, Miriam, ela foi levantada por Deus para proteger o seu irmão. Você tem sido uma protetora com seus irmãos da igreja? Você tem sido uma mulher protetora com os seus irmãos na fé? Porque a nossa família, queridos, agora é a família da fé, né? É a família que nós temos em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente é usado pelo inimigo para atacar. A gente vê um irmão em pecado, ao invés de a gente estender a mão e perdoar, e levar essa pessoa ao entendimento do arrependimento, do perdão, nós acabamos que expondo mais a pessoa, nós acabamos que apontando os dedos, julgando essas pessoas. Infelizmente isso acontece de monte. Nós temos que vigiar. Deus te chama para ser uma Miriam, uma irmã que protege, uma irmã que cuida. Nós vimos a semana passada que nós devemos zelar pelos nossos pastores, pelas nossas autoridades espirituais, porque eles também são nossos irmãos em Cristo Jesus. Eles também estão ali pagando um preço para zelar por nós. E o que nós temos feito? Atacado. Meu coração fica triste quando eu vejo pessoas falando mal, não só dos seus pastores, mas pastores de outras igrejas. Nós não podemos fazer isso, né? Muitas vezes eu tenho admiração por tantos pastores, mas quando eu vejo esses pastores falando mal de outros pastores, essa admiração cai por terra. Porque nós estamos falando mal do próprio corpo de Cristo. Nós estamos falando mal dos nossos irmãos. Nós não estamos protegendo, nós estamos expondo. Miriam foi usada por Deus para protegê-lo, para não deixar que eles morressem. Quantas pessoas saem da igreja e ao invés da gente ir lá e buscar, ir lá e chamar de volta, e falar o que aconteceu com você, algo aconteceu errado com você, eu quero te ajudar, eu quero, né, vamos conversar, né? Não, foi embora, que vai para outro lugar. E às vezes as pessoas se perdem, queridos. Nós temos que estar atentos, proteger nossos irmãos em Cristo. Muitas vezes nós perdemos uma vida tão preciosa e essa vida poderia ser usada por Deus para salvar tantas outras, assim como foi com Moisés. Então nós devemos ser realmente essas irmãs protetoras. Outra coisa que essa moça foi, Miriam. Primeiro eu quero falar das qualidades, porque ela começou muito bem. Miriam era uma mulher corajosa, né? Ela enfrentou a perseguição de Faraó. Ela sabia que ela poderia ser pega ali, cuidando daquele cestinho, mas ela não estava nem aí. E além de corajosa, querida, o que diz a palavra de Deus, né? Que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia e moderação e amor. Glória a Deus. Então Deus te faz uma mulher forte. Coloque essa ousadia para fora. Amém? Proteja a tua família, proteja a sua casa. Pague o preço que for. Seja ousada no Senhor. Não deixe o inimigo te atemorizar. Existem coisas que nós temos que fazer. Vou falar uma coisa bem básica do dia a dia. Quando a gente se converte, às vezes a gente fica meio com temor, né? De, o que os outros vão falar? O que meu marido vai falar de mim? O que os meus filhos vão pensar? Querida,
Há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. As pessoas precisam ver os filhos de Deus manifestos nessa terra. Você tem orado na frente do teu marido, você tem orado na frente dos teus filhos, você tem orado na frente das tuas vizinhas, das tuas amigas. Quando você vê uma pessoa passando uma necessidade, o que você faz? Você fica para 10 meses, né, coitada? Não, você tem que falar, existe um Deus poderoso, Deus que eu creio, eu vou orar com você. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Une a tua oração com essa pessoa, deixa ela ver. Teu marido precisa ver você orar na tua casa. Porque na hora do problema, ele precisa saber que tem um Deus, o mesmo Deus que te salvou, quer salvar a tua casa, a tua família. Seja corajosa, não seja covarde. Porque a palavra de Deus também diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ele está falando desse tipo de timidez. O medo de você incomodar as pessoas falando de Jesus. O medo de que as pessoas te critiquem, que as pessoas terminem a amizade com você porque você falou de Jesus. Eu não tô nem aí se eu perder a amizade, eu não quero perder a minha salvação. Aleluia! Jesus também disse que se nós nos envergonharmos dele, ele vai se envergonhar de nós lá no céu. Então nós temos que ter essa coragem, essa ousadia de não negar a Jesus, de falar do amor de Deus, de proteger os nossos amados através das nossas orações. Amém, queridas? Outra coisa, Miriam era uma empreendedora, né? Ela tinha visão. Ela foi ali, quando chegou ali na filha de Faraó, ela ficou escondidinha. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ela ficou ali guardando. Se a filha de Faraó jogar a criança, ela deve ter pensado, eu vou lá e pego, né? Dou um jeito. Mas eu tô aqui de guardiã, né? Guardando, zelando por esse cestinho. Quando a filha de Faraó viu a criança, se apaixonou, porque diz Moisés, nós lemos lá que era um lindo bebê. Então ela falou, mas é dos hebreus, e agora, né? O que nós vamos falar? Miriam prontamente chegou, né? Deus te chama, querida, para ser uma empreendedora, para ter audácia, perspicácia, para ser uma mulher sagaz mesmo com o Senhor. E a Miriam chegou e viu, e quando ela viu a oportunidade. Ela viu que aquela era uma grande oportunidade dela pegar aquele bebê, levar para sua mãe e criar, né? Porque ele era um bebezinho que mamava no peito. Bebezinho gordinho, fortinho. Então Miriam já se apresenta e fala, olha, eu tenho uma ama, né, de leite. Você quer que eu dê para ela cuidar dele e tal, né? E aí a moça, né, a filha de Faraó, achou ótima ideia. Falou, ai, que bom, então cuida dele lá. Quando ele desmamar, você traz ele de volta. Olha só, né? Olha só, uma mulher, uma empreendedora, queridos. Deus nos chama para sermos assim, amadas. Você tem que pegar as oportunidades e gerar coisas tremendas, não só para o Senhor, mas na tua vida também. Às vezes eu vejo tanta gente chegar para mim e falar assim, ai, pastor, meu marido está desempregado, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Você sabe fazer um bolo? Você sabe costurar alguma coisa? Você tem algum talento que você sabe fazer uma maquiagem? Sabe fazer algo, né? Se lança. Se lança, aproveita a oportunidade. Às vezes Deus faz você perder algo. O teu marido perdeu o emprego porque ele quer levantar você para ajudar o seu marido. Amém, queridos? Eu passei por isso. Eu passei por isso na minha vida. Então eu fui descobrir as coisas que eu tinha de talento e comecei a usar. E isso nos sustentou por muitos anos. Né? Então, amadas, é isso que Deus está falando para você hoje. Seja uma empreendedora, busque as oportunidades para você não passar fome, não passar necessidade. Só passa necessidade e fome quem quer. Só passa necessidade e fome quem é preguiçoso. Porque a Bíblia fala isso lá em Provérbios. Vai aprender com a formiga preguiçosa, né? Que ela não descansa, dia e noite trabalhando. Eu fiz um curso chamado Crown. E nesse curso é maravilhoso. É Finanças à luz da palavra de Deus, né? É um curso muito maravilhoso. E eu aprendi que essa coisa de aposentadoria não é de Deus, não. Moisés, ele trabalhou até o último respirar dele, queridas. Ele trabalhou até o fim, 120 anos, e Moisés estava lá trabalhando, né? Quem está assistindo aí a novela Gênesis, né? Nós estamos vendo a vida de Abraão, Terá, enfim. E Terá também era um homem empreendedor, um homem que ficou rico, milionário. Deus fez Terá enriquecer para que Abraão fosse rico. Glória a Deus.
Então Deus te dá oportunidades, não abra mão dessas oportunidades. Você pode ser uma grande empreendedora, amém, amadas? Você pode dar um jeito, ai, mas eu não posso trabalhar porque eu tenho minhas filhas, meus filhos, eu tenho que criá-los. Mas você pode vender alguma coisa, você tem alguma amiga que tem um produto que você possa vender, né, Rosângela, fazer uma maquiagem definitiva, né, deixar a mulherada bonita, ou uma maquiagem cabeleireira, sei lá, fazer um bolo, salgadinho, enfim. Eu vejo tantas mulheres crescendo por conta disso. O marido quebrou ou ficou sem marido e teve que se lançar para trabalhar e hoje construíram grandes empresas. Seja como Miriam, querida, uma mulher empreendedora que viu oportunidade naquele negócio, né? E aí Moisés foi deixado, a Joquebede teve a oportunidade de amamentar essa criança até, sei lá quantos anos, 5, 7 anos, e depois devolveu para a filha de Faraó, e este homem foi o libertador daquele povo. Glória a Deus, né? Essa Miriam também, ela pensava rapidamente, mesmo sob pressão. Era uma mulher que tinha perspicácia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, quando vocês têm o Espírito Santo de Deus, quando vocês se lançam, vocês não aceitam, né, essa pressão do inferno, porque o mundo te pressiona, mas Deus te dá sabedoria. Persista, querido. Eu vou contar um testemunho recente meu. Eu peguei Covid, né? E um dos efeitos colaterais da Covid, o meu foi, eu perdi olfato e paladar. E outro efeito, porque pegou meu sistema neurológico, eu fiquei esquecida. Eu fiquei muito esquecida, fiquei aérea, voada, mas eu não parei. Eu voltei do Covid, voltei a fazer live, voltei a pregar na igreja. E acho que ninguém reparou, né, que eu estava esquecida e avoada, não é verdade? Porque eu não deixei o inimigo mentir na minha orelha, falar, agora você não presta mais para nada, agora você tá esquecida, você já tá com idade também, né? Porque era o que eu ouvia, as vozes que eu ouvia, né? Fique em casa, você não tem jeito mais, né? Deixa agora, passa a bola para outro, que agora você não vai ter jeito. Eu falei, não, Senhor, eu não aceito isso, não aceito. E eu não conseguia, eu lia a palavra, eu não me concentrava. Eu lia um livro, não me concentrava. Eu falava, Deus, eu tô na tua mão, eu não sei mais, né, como fazer. E quanto mais o diabo vinha com as investidas dele, mais eu me mergulhava na palavra, mais eu ia falar, eu ia anunciar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Querido, o que aconteceu com a falta de memória? Foi embora. Foi embora. E o Senhor me restaurou. Amém. Então, nada pode impedir o agir de Deus na tua vida, mas você tem que querer, você tem que dar um passo. Você não pode. Tem duas vozes que você pode ouvir, a voz de Deus ou a voz do inimigo, né? Essas duas vozes, elas querem influenciar na tua alma para você tomar decisões. Então, fecha o teu ouvido para Satanás, para as coisas ruins. Satanás diz que não pode, mas o Senhor fala, você pode, porque eu te fortaleço. Amém? Foi uma líder nata, né? Então, vamos ver um pouquinho mais para frente, quando Deus levantou Moisés, Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Vamos abrir aqui em Miqueias, capítulo 6, versículo 4. A Edna está colocando aí. A Edna coloca no Instagram, né, Edna? E a Mariana no Facebook. Miqueias 6, 4 diz assim: pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então, Deus levantou, além de Moisés, Arão e Miriam para serem líderes. Miriam era a líder das mulheres. Miriam era uma profetisa. A palavra de Deus diz, nós vamos ler depois em Êxodo, que Miriam era uma profetisa, uma mulher de Deus, que liderava as mulheres daquele grupo. Uma mulher que ela era a irmã mais velha de Moisés. Deus usou Moisés para liderar, Arão como sumo sacerdote e Miriam como uma profetisa, que levou aquelas mulheres a entrar na terra prometida. Estava lado a lado com seu irmão, né? Ajudando ele. E aí diz assim, ó, em Êxodo capítulo 15... Vamos abrir agora Êxodo capítulo 15, do versículo 19 ao versículo 21, diz assim: porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão,
tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Oh, meu Deus! Que mulher, né? Saiu à frente, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Quando aquele povo foi massacrado pelo mar, o mar se fechou sobre os inimigos, ela se alegrou e saiu cantando. Queridos, o que vocês têm feito, né, na vida de vocês? Vocês têm louvado ao Senhor? Miriam era uma líder e ela incentivou aquele povo. Ela pegou o seu tamborim, saiu, o seu pandeiro, né? O tamborim é um pandeiro. Ela saiu tocando o pandeiro na frente, as mulheres atrás cantando e dançando e louvando ao Senhor. Ela levantou uma adoração. Ela foi a líder do louvor daquele povo, querido. E aquele povo foi atrás dela. O que você tem feito com o cântico que está dentro de você? A Bíblia nos ensina a cantar ao Senhor um cântico novo, todos os dias. Deus colocou cânticos de vitória dentro de você. Deus às vezes te deu um talento de você tocar até um pandeiro. A gente brinca, né? Você toca alguma coisa? Ah, na escola eu tocava sino. Pega o teu sininho que você tocava na escola e vai louvar o Senhor. Às vezes, todo ser que respira, louve. Abra a tua boca e cante louvores. Porque Deus, assim como Deus usou Miriam para ser uma líder, Ele quer usar você para ser uma líder. Você sabia que as pessoas estão de olho em você? Todo aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que faz parte do corpo de Cristo, é chamado para ser um primogênito. O que é um primogênito? É um líder. É um líder. Deus está olhando para você como um líder. Amém, queridos? Deus está olhando para você como uma líder. Quantas vizinhas olham para você? Você sabia que muitas pessoas, né, tua parentela, as tuas amigas, não desistiram do casamento porque você não desistiu do seu? Não é? Quantas pessoas não deixaram o trabalho porque você não deixou, você está lá permanecendo fiel, você está ali permanecendo íntegra. Quantas pessoas não fizeram coisas erradas porque olharam para você com a tua postura íntegra de mulher de Deus e não entraram por um caminho de perdição? Quantas pessoas não desistiram da igreja que frequentam, de Jesus, porque vem você uma mulher que passa por tribulações, que passa por perseguições, que passa por tanta coisa, mas está lá firme servindo a Deus. Deus te levantou, mulher, você que está me ouvindo aí, Deus te levantou como uma líder. Pessoas estão dependendo de você, pessoas estão olhando para você. E eu vou confessar uma coisa para vocês, todas as vezes, porque eu sou humana, né? Todas as vezes que eu pensei em desistir, que eu ia botar o meu joelho no chão, chorando, e falava: Deus, eu não aguento mais. Eu não quero mais ser pastora. A perseguição é muito grande. Chega, meu Deus. Para tudo que eu quero descer. E aí eu fechava os olhos. Aí começava a passar uma carinha na minha frente, outra carinha, outra pessoinha. E ela falava: tá vendo essa daqui? Ela tá olhando pra você. Tá vendo aqui aí? Tá vendo? Eu falava: meu Deus. Porque eu vou dizer pra vocês, eu passei por luta no meu casamento também. Muitas vezes eu quis desistir, eu quis parar tudo, eu quis, sabe, chega, o divórcio é a solução, porque este homem não tem jeito mais, né? Só eu que tenho jeito, ele não. Jesus só ama a mim, ele não, ele é um encardido, eu sou perfeita, né? É o que a maioria das mulheres pensa, né? E eu também. E Jesus falava assim: ó, tá vendo essa daqui? Aí passava aqueles rostinhos, era impressionante, eu fechava o olho, os rostinhos iam passando, que nem PowerPoint, assim, na minha frente. Mas assim, essa daqui eu não desisti do casamento porque você tá firme aí no seu. Essa daqui não desistiu do filho porque você também pagou o preço. Ai, meu Deus do céu, tá bom, Jesus. E olha, queridos, eu não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter permanecido. Deus te levanta, assim como Miriam foi uma líder, pegou aquele tamborim, saiu dançando ali no meio do povo, né? Deus quer levantar você para levar um grande povo, a ensinar esse povo a adorar Jesus, ensinar esse povo a orar. O que você tem feito com seus filhos? Você que tem filho pequeno, né? Como é que você tem criado seus filhos? Na televisão, no Netflix, né? Para um tempo, aproveita esse tempo que você está em casa, que você está mais presente com eles. Compartilhe as coisas que você tem aprendido aqui na igreja, com a palavra de Deus. Liga numa live de um culto. Chama eles para assistir. Fala assim: olha, isso aqui está me fazendo tão bem. Eu quero que vocês também sintam isso.
Sabe, queridos, quando eu me afastei de Jesus, eu casei, tive meus filhos, eu estava afastada. Mas a palavra que minha mãe plantou no meu coração, meu pai e minha mãe me plantaram, ficou. Então, mesmo afastada de Jesus, eu reunia meus filhinhos pequenos e contava historinhas bíblicas. Eu nem sabia às vezes o que eu estava falando. Mas quando eu começava a falar, contar aquelas histórias do rei Davi, Deus começava a me encher com uma presença tão gloriosa, e eu começava a pregar para eles. Aí quando eu via, estava o Duílio puxando a cadeira e sentando ali perto para ouvir também. Então Deus quer fazer, Duílio é meu marido, né? Para quem não sabe, ele sentava e ficava ali junto com as crianças ouvindo eu falar. E eu falava, nossa, como é bom falar as coisas de Deus, né? A gente sente os negócios. E eu sabia que era a presença do Senhor, né? Então, queridas, Deus quer usar você para isso, assim. Deus quer usar você com os teus clientes de trabalho. Deus quer usar você com o teu chefe, com as pessoas que te rodeiam no teu ambiente. Fale do amor de Deus. Seja uma líder, mostre para eles, né? Não desista, porque Deus está ali no controle da tua vida. Aleluia. Ela foi uma profetisa. Ela foi uma profetisa, uma mulher que era usada por Deus para levar a mensagem de Deus para as outras. Você tem a maior profecia, ó, a palavra de Deus na sua boca, queridas. O conhecimento está aqui. Você seja usada para profetizar para as outras pessoas. Profetize a cura do Covid. Profetize a ressurreição. Profetize a salvação. Queridos, sabe por que a gente não vê morto ressuscitar? Porque a gente não crê. A gente não profetiza, a gente não tem coragem, né? Meu Deus do céu, precisa de muita fé para ver um morto ressuscitar, não é mesmo? Mas Jesus nos falou que se nós crêssemos, nós faríamos coisas maiores do que ele, né? Então, se a gente não viu ainda, porque a gente não crê. Temos que crer, queridas, e agora tudo está a nosso favor, o avivamento está chegando, o Espírito Santo está se movendo, as coisas estão acontecendo, queridas. Põe a tua fé em ação, profetize. Se você vê um casamento destruído, profetize a restauração, ore para que o que foi embora volte, ore para Deus consertar os corações, converter. Você vê um filho que está nas drogas, perdido, comece a orar, comece a profetizar. Olha, amadas, eu vou dizer uma coisa, a minha vida não era para eu estar aqui hoje, não era para eu ter família, não era para eu ter nada, era para estar tudo destruído, cada um para um lado, sofrendo, enfim, era para estar tudo detonado na minha casa, mas eu ouvi a voz do Senhor, eu ouvi a voz de Deus. Amém. E eu decidi seguir a Jesus, eu decidi obedecer ao Senhor, eu decidi perdoar, porque andar com Jesus é perdoar. Ele nos ensinou, ele nos perdoou em primeiro lugar. Se ele nos perdoa, quem somos nós para não perdoar, não é mesmo? E valeu a pena cada situação que eu passei. Valeu a pena o perdão, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Amém, amadas? Glória a Jesus. Tá todo mundo comigo aqui? Dá um tchauzinho, dá um glória a Deus aí. Oh, aleluia. Então, quanto tempo que você não louva mais a Deus? Há quanto tempo mais que o Egito te dominou? Né? Nós temos que louvar a Deus também nos tempos de angústia, de aflição, né? Eu creio que quando ela levantou aquele pandeiro, ela ainda estava meio tremendo ainda, né? Porque eu vi os inimigos estavam naquela torcida, eu do outro lado olhando aqueles inimigos chegando, eu falei assim, meu Deus do céu, eles estão vindo, eles vão acabar com a gente. Ai, você imagina aquela maravilha que eles viram ali, aquele grande livramento. Os cavaleiros de Faraó, todo mundo ali sendo engolido pelo mar. Acho que eles deviam estar tremendo. Acho que quando Miriam pegou aquele pandeiro, ela devia estar numa tremedeira. Aí saiu uma musiquinha até rápida, né? Senhor, obrigado! Grande é o Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Meu Deus do céu! E tem muitas vezes que a gente tem que louvar a Deus nessa situação, morrendo de medo. Mas da nossa boca não pode sair palavras ruins. Nós temos que profetizar palavras de bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Usa sua boca para abençoar. Para de usar sua boca para falar mal dos outros. Para de usar sua boca para reclamar do seu marido, da sua casa, dos seus filhos. A gente acorda e fica lá, céu, vida, que dor. Eu tenho que lavar a louça. A minha funcionária não veio. Tem que limpar o chão. Que não sei o quê. Para! Glorifica a Deus, você tem uma casa para limpar, louça para lavar, comida para fazer, né? Mesmo que não tenha aquela riqueza toda que é a mídia. Gente, o nosso grande inimigo chama-se mídia, marketing.
né? Hoje a mídia, o marketing está no Face, no Instagram, a gente vê muita coisa ali que não é real. Famílias felizes, pessoas felizes o tempo inteiro. Felicidade, 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 né? Alegria, alegria, alegria. Tem gente que tá brigando com o marido, que eu já vi na minha frente, quebrando o pau. A pessoa pega o Instagram, vem tirar foto. Ah, olha como a gente é feliz. Sabe? Aquilo tudo é uma grande mentira. Eu sei que às vezes a gente realmente coloca a nossa felicidade ali, mas a maioria, querido, maioria é para fazer você comprar. Facebook, eu lido com isso, eu trabalho com isso. Né? Eu tenho Vendo Semijoia no Instagram e agora eles estão bloqueando todas as visualizações. Por quê? Porque eles querem que eu pague, né? Que as pessoas paguem para eles, porque é comércio aquilo ali. E as pessoas fazem da sua felicidade um comércio, ficam vendendo algo que elas nem têm, né? Meu Deus do céu, é aquela competição. Ah, eu quero ser, eu quero parecer. Misericórdia. Então, amadas, usa sua boca para abençoar, não para reclamar, não para ficar desejando aquilo que você não, que Deus não quer te dar, aquilo que não te pertence. Às vezes a gente é infeliz no nosso mundo porque a gente deseja um mundo impossível de alcançarmos, né? Pessoas que ficam vendo que nasceram em um ambiente mais humilde, mais simples, mas ficam olhando vida de milionário e ficam infelizes. Marido chega em casa, xinga o marido porque o marido não é rico como o outro, não trabalhou, não... Meu Deus do céu, como o apóstolo Paulo nos ensinou a contentarmos com o que nós temos, vivendo bem no pouco, no muito, amém? Amém. Então, queridas, e aí assim foi Miriam, uma mulher empreendedora, uma profetisa, uma líder nata, uma cantora, uma tocadora, uma mulher que foi admirada por outras mulheres. Mas sabe o que aconteceu com Miriam? Ela deixou a vaidade entrar no coração dela. Miriam deixou a soberba entrar no coração dela. E quando entrou a vaidade e a soberba, outros sentimentos horríveis vieram. O de competição, de ciúmes, de inveja. E essa mulher, que era a irmã mais velha de Moisés, foi levantada, como nós lemos aqui, por Deus para liderar aquele povo junto com seu irmão. Ela não entendeu que Deus havia escolhido Moisés. Ela estava ali ao lado de Moisés, mas o negócio de Deus era com Moisés. E lá vamos abrir agora em Números, capítulo 12. Eu vou ler com vocês do versículo 1 ao 16. Entrou um espírito horrível na vida de Miriam. A começar com a vaidade. Essa mulher começou a se envaidecer, começou a se achar, né? Existe um ditado aí, um provérbio aí, não está na Bíblia, mas tem fundamento bíblico. Você quer conhecer o caráter de um homem? Dê-lhe poder, né? Dá poder para a pessoa para você ver se ela vai mudar ou não, né? Então Miriam, com todo esse poder que ela tinha, porque ela começou, né? Poxa, eu salvei meu irmão, eu fui lá, eu fui sagaz, eu fui perspicaz, eu dei um jeito. E as pessoas que são assim, né? Desinibidas, hoje a maioria das mulheres é assim, né? Pau pra toda obra, resolve o negócio, pá, pá, pum, vamos ali, eu resolvo. Ah, tem uma brecha lá, deixa que eu entro, deixa que eu faço. Você começa a ficar, não, eu sei, eu consigo, eu posso. A vaidade começa a tomar conta de você. E olha o que aconteceu aqui. Vamos lá ver, Números capítulo 12, do 1 ao 16. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. Cuxita ou cusita ou etíope, tá? Moisés tinha casado com uma mulher estrangeira, né? E o costume deles naquela época ainda não era lei, porque Deus, né, ainda não tinha estabelecido a lei, mas o costume era eles casarem entre eles, para não se misturar com o povo. E Moisés foi arrumar uma estrangeira. E aí a vaidade subiu na cabeça de Miriam. Miriam começou a se achar melhor que Moisés. O problema nosso é esse, queridos. E o senso crítico entrou na vida dela. Nós nos tornamos críticas. Hoje em dia é impossível uma pessoa não ser crítica. Hoje em dia todo mundo tem um senso crítico bem apurado. É só você ligar a televisão, os programas são todos à base da crítica, né? Tipo, esses de cantores, enfim, competições e tal.
crítica. Nós criticamos, né? As coisas acontecem na política, estamos nós lá na rede social criticando. Critica político X, o governador Y, e manda o pau. Como se a gente fosse melhor que eles. Né? Como se a gente não tivesse nenhum pecado. Né? O que Jesus fez com a pecadora? Ele falou o que para o povo? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, a crítica, quando você critica alguém, você está julgando, você está se achando melhor que Deus. E você se coloca no lugar de Deus, porque Deus é o justo juiz. Então, é a mesma coisa você falar para Deus, sai daí do teu trono que eu vou sentar, agora é comigo. Você não tem jeito mais. Você é assim, você é assado. E Miriam apontou o dedo para a mulher. Você foi casar com aquela etíope. Pior de tudo, na frente de todo mundo. Se ela tivesse falado para ele no particular, se fosse uma briguinha entre eles, né? Mas não. Foi na frente de todo o povo. Falaram, expôs Moisés para todo mundo. E ainda ela disse assim, então a primeira coisa, ela expôs o pecado do irmão, se tornou crítica, depois. E disseram, e ela conduziu Arão, porque nós vamos ver mais para frente que o castigo veio sobre ela. Então ela que liderou tudo ali. E versículo 2, e disseram, porventura falou Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Uau! Ela questionou a autoridade de Deus sobre Moisés. Ela não quis honrar o irmão dela. Queridas, existe Deus, ele honra essas coisas. Deus quer ser honrado. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E ele colocou autoridades nessa terra. E ele quer que nós honremos essa autoridade. Quando você expõe uma autoridade sobre a tua vida, e eu vou dizer para você que é casada, minha irmã, a primeira autoridade sobre a tua vida é o teu marido. Quando você fala mal do seu marido, você está expondo ele. Se você fala mal ou critica o teu marido, ou dá uma risada do teu marido na frente das pessoas, você está desagradando em primeiro lugar a Deus. Você está expondo o teu marido, porque tem mulher que fala, fulano, rindo na frente dos outros. Você está expondo o seu marido. E o que acontece? Porque hoje em dia a gente está assim, né? Tudo é engraçado, tudo é piada, né? Então você está na frente das pessoas, tem gente que faz isso, virou comum. Fulano, meu marido aqui, coitado, não sabe nada, né? Então que nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor está vendo. E olha o que Deus fez com Miriam. O Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Até aqui, queridas, presta atenção. Deus chamou os três ali. E falou, olha, se tem profeta aqui, eu falo para ele por enigmas, eu uso os profetas para falar com vocês. Miriam é uma profetisa, ela sabia muito bem o que era isso. Agora ele falou assim, com o meu servo Moisés não é assim. Ele viu a minha face, porque Deus se apresentou na nuvem para Moisés, ele estava entre a rocha, Deus se apresentou para ele viu a face de Deus. E o rosto dele saiu reluzente lá. Então ele falou, Moisés era um homem manso, era um homem que não gostava de briga, que não era de discussão, E ele ficou quieto, quando Miriam falou, ele ficou quieto, mas Deus foi em defesa dele. Isso é lindo demais, quando Deus se coloca a teu favor, querida. Aqui uma lição para a gente aprender, né? Às vezes a gente quer se defender, a gente vai lá se justificar. Quem te justifica é o Senhor. E quando Ele te justifica, oh meu Deus do céu, eu não queria estar no lugar dos outros, né? Então, o Senhor foi ali em favor de Moisés. Eu falo com Moisés boca a boca, ele me vê face a face. Aleluia. E ali a ira se acendeu e ele se retirou. Versículo 9.
E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Imagina o susto, de repente, aquela mulher coberta de lepra. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Quem que foi chorar por Miriam? Arão. Então, amados, presta atenção. Arão ainda fala: ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. E aí Moisés foi aclamar ao Senhor e disse: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se teu pai cuspir em teu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois que o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Queridas, a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. A Bíblia também fala que a humildade precede a honra. Amadas, essa mulher, ela foi tomada pela lepra porque ela foi soberba. Ela desonrou. A vaidade dela gerou soberba no seu coração, que gerou crítica, inveja, ciúme, um monte de sentimento horrível e negativo. E essa mulher expôs a autoridade que Deus estabeleceu. A lepra na Bíblia simboliza o pecado. Ela tinha pecado e ela pecou contra Deus. Quando nós nos levantamos, quando nós expomos, isso é muito sério, queridos, é o que eu estava falando no começo. Quando você expõe um líder, uma autoridade, não é só teu marido, é pastor, seja lá quem for, até presidente da república, governador. Eu sei que a gente está passando um momento terrível, que os governadores estão pedindo, né? Mas nós temos que abençoar. Nós temos que orar para que a verdade venha, para que a corrupção caia por terra, para que Deus abençoe, que dê sabedoria para os governantes, para que a vontade deles não seja feita, mas a nossa. A Luísa orou aqui pelo Brasil. Glória a Deus pela tua vida, Luísa, que não esqueceu, né? Eu também nunca esqueço, a gente tem que estar sempre orando pelo Brasil, pela nossa terra, pela nossa pátria, mas jamais expor as nossas autoridades. Jamais. Eu já pedi perdão para Deus porque do presidente anterior, meu Deus, como eu falava mal, né, da criatura. E eu falei: Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa. É presidente, a gente temos nós temos que honrar, né, que abençoar. Amém? Então, amadas, ela foi tomada por lepra. E ela teve que ser afastada do povo. Porque ele falou assim: não deixa que esse pecado venha sobre nós. Não deixa que a lepra venha nos contaminar. Porque pecado, como lepra, contamina. E leva à morte. E corta os seus membros. Destrói, corrói. Porque leproso cai dedo, cai braço. É uma coisa horrível. A lepra é uma coisa horrorosa. Que leva você à morte. E quando contagia, contamina, vai matando todo mundo que está ao teu redor. Os leprosos eram pessoas totalmente abomináveis, tinham que ficar isoladas. E por 7 dias Miriam ficou isolada. O pior de tudo, amados. Bom, ela ficou lá pensando no seu pecado, né? No seu castigo. Amadas, a melhor coisa que a gente faz é ser obediente. Porque quando vem a disciplina do Senhor, meu Deus do céu. Às vezes a gente reclama que a gente está passando por dificuldade na vida, às vezes é Deus nos disciplinando. Às vezes é Deus nos isolando, sabe? E nos ensinando. Fala assim: você está pecando aqui. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos atentos ao que Deus quer nos mostrar. Às vezes Ele está nos ensinando o caminho certo, a gente não quer aprender. A gente prefere continuar leprosa. Ela ficou separada 7 dias. E sabe do que mais? Por 7 dias o povo dela não caminhou. Por 7 dias o povo ficou parado, estagnado naquele lugar. Sem poder dar um passo rumo à terra prometida. Porque o povo estava caminhando rumo à terra prometida. Né? Eles estavam avançando. Por 7 dias eles ficaram parados ali. Quando você peca, quando você erra, a tua família não cresce, ela não prospera, ela não vai para frente. Isso eu posso dizer por mim, meu testemunho. Né? Enquanto eu estava ali leprosa,
enquanto eu estava desonrando meu marido, enquanto eu estava criticando e tirando o sarrinho da cara dele, até na frente das crianças, né? Eu fui terrível, queridos, antes de me converter. Né? Eu fui terrível porque eu fui criar. Todas nós fomos, né? E enquanto eu estava ali, não obedeci, ele mandava fazer uma coisa, eu fazia outra, porque eu achava que ele não sabia nada, quem sabia era eu, né? Pois nós passamos por uma falência e ficamos parados enquanto a minha lepra estava ali. O meu pecado, a minha desonra. Eu me exponho mesmo, porque o irmão mais velho tem que ensinar o mais novo. Então, amadas, a gente aprende não só com as qualidades dos outros, mas a gente aprende também com os erros. E enquanto a minha lepra estava lá, a minha família não caminhou. O dia que eu falei, não, Senhor, eu vou colocar meu marido em ordem, em honra, não é fácil. Para quem se acha a toda inteligente, né? A toda poderosa, não é fácil. Mas o Espírito Santo me ajudou. E quando eu dei o primeiro passo, eu fui ousada como a Miriam foi. Deus começou a me abençoar. Deus começou a abençoar a minha casa. E Deus nos tirou do deserto. A minha família começou a andar. Os meus filhos começaram. Porque quando eu comecei a honrar meu marido se converteu verdadeiramente. E aí os meus filhos começaram a se converter. Amém, queridas? Porque às vezes eu falo assim, mas esse homem não se posiciona, não é possível, só eu que sou a crente nesta casa, só eu que sou espiritual aqui, né? E aí eu sempre com a minha boca, tudo aquilo que eu construía na oração, eu ia destruindo com a minha boca. O dia que eu parei de destruir, o dia que eu comecei a ler o Salmo 1 e falar assim, ó, meu marido, ele não é um homem que anda segundo o conselho dos ímpios. Ele é um homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas o meu marido, ia falando o nome dele, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Amém. Ele será como uma árvore bem plantada junto a ribeiros que dá seu fruto na estação certa. Quando eu comecei a profetizar, quando eu parei de reclamar, quando eu parei de expor com as brincadeiras na frente das crianças, a minha casa foi totalmente, aos pouquinhos Deus foi restaurando. Com o tempo Deus foi restaurando tudo. Começou com ele, depois foi vindo um filho, outro filho, e hoje todos estão na presença do Senhor. Mas nós temos que pagar um preço, queridas. Nós temos que pagar um preço. Né? O preço de entender que nós temos uma lepra que precisa ser curada. E por causa dessa lepra, a nossa família não caminha. Então, queridas, essa mulher que começou tão bem, começou com uma mulher tão inteligente, tão sábia, acabou ali, né? A honra dela, tudo aquilo que ela plantou, acabou ali. Lá a gente vê a Miriam terminando seus dias, lá em Números capítulo 20, versículo 1, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e foi sepultada. Nós vemos que Miriam foi tão falada, tinha tanto exemplo lindo dela, até chegar nesse exemplo aí. Até ela se virar contra o seu líder, que era o seu irmão mais novo. E ali ela foi esquecida. Depois dessa falta de respeito dela, né, desse ato dela tão, né, ela ficou com essa marca. E nunca mais ela foi lembrada. Foi perdoada, foi curada, o povo voltou a caminhar, mas aquilo não agradou o Senhor. E ela nunca mais ela foi lembrada, nunca mais apareceu nada. E ela, olha, nós lemos lá que era ela, Moisés, ela e Arão, né? Moisés, ela e Arão. Era pra gente saber de mais coisas de Miriam. Era pra Miriam ser falado por muito mais coisas, era pra ser lembrada por muito mais coisas. Mas as lembranças acabaram ali. A soberba, né? A soberba acabou com ela. Você pega um pano branquinho, derrubou uma gotinha de café. Acabou. Né? É uma manchinha. Você olha aquele pano branco, você não vai olhar para o pano, que pano branco lindo, você vai olhar para aquela manchinha, né? Não é verdade? A tua vida pode ser uma maravilha, mas se você tomar uma atitude, né? Porque nós somos assim com Jesus. Jesus nos lava, nos purifica. Quando a gente se converte,
O Senhor Jesus nos dá uma chance nova, uma nova oportunidade. É para não pecar mais. É o que Jesus falou para a pecadora: vai, não peques mais. Eu já te lavei, eu já te purifiquei. Continue assim, na humildade. Amém, queridas? Que nós possamos aprender com essa mulher, né? Que nós vamos orar agora e pedir para o Senhor. Põe a mão no teu coração, você que está aí comigo, você que está aqui. Põe a mão no teu coração e peça para o Senhor realmente peça para o Senhor olhar, sondar o teu coração, e se há alguma soberba, alguma vaidade, algum orgulho, se algo que foi dito aqui realmente tocou no teu coração, peça perdão para o Senhor, porque Ele perdoa. Ele nos ensina que se nós confessarmos